Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2. Meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vou questionar aquela imagem muito comum que a gente já ouviu falar de o ser humano ser um animal racional. Será que é isso que nós somos? Nós somos meros cérebros num palito? Eu vou mostrar pra você que não. Então solta essa vinheta. No trabalho científico, o uso de imagens, analogias e metáforas é alguma coisa muito importante, porque essas imagens elas carregam consigo o significado daquilo que uma teoria ou de um cientista querem apresentar para o público. Por exemplo, quando o Niels Bohr apresentou o átomo de hidrogênio, ele usou um modelo chamado planetário, porque era a ideia da órbita de um planeta mesmo para falar dos elementos que constituíam o átomo de hidrogênio. É claro que ele nunca viu aquilo lá, mas é um comportamento que ele representou como um modelo planetário. A gente usa também a metáfora, a análise do código genético para falar do DNA. É claro que não tem um código lá direitinho, mas é informação, dados, tudo isso são imagens, metáforas. A gente não pegou e viu um dado ou um código ali. Mas isso é importante para a gente entender e determinadas metáforas são melhores do que outras para ajudar o trabalho científico. E isso funciona também com o ser humano. Ter uma imagem correta de quem é o ser humano, uma analogia, uma expressão que melhor comunique quem nós somos é muito importante para várias disciplinas científicas. Para a pedagogia, por exemplo, a gente saber como é que a gente educa um ser humano, a gente tem que ter uma boa imagem do que é o aprendiz e quem é o que ensina. A gente transmite informações só, uma mera transmissão de conteúdos para o cérebro, uma educação bancária, ou então a gente educa para outros aspectos. Isso vale para a medicina, isso vale para o direito, a antropologia, a disciplina que estuda quem é o ser humano precisa de uma imagem para poder então configurar todas as outras disciplinas e saberes científicos para lidar com o ser humano. Todas essas discussões sobre quem é o ser humano gerou problemas muito debatidos, mas o maior deles é o problema que a gente chama de questão mente e corpo. Ou seja, qual é a relação que existe entre estados mentais e estados corporais, especificamente estados cerebrais. Será que o ser humano é só o seu cérebro? Será que o cérebro é o mais importante do ser humano? A gente consegue pensar, por exemplo, numa transfusão de sangue, a gente consegue pensar numa cirurgia de implantação de um novo coração numa pessoa, mas e um cérebro? A gente consegue pensar numa cirurgia assim? Tudo isso é para te problematizar sobre quem nós somos. E várias teorias começaram a surgir sobre isso. O mais famoso, um dos primeiros a se colocar esse problema de maneira moderna foi um filósofo chamado René Descartes. Aquele cara do método cartesiano, ele era um matemático, filósofo, e ele então dividiu o ser humano muito bem, deixando bem explícitas essas duas áreas da vida, o corpo e a mente. Ele falava da coisa pensante e da coisa material. Para o Descartes eram coisas bem distintas. E esse dualismo, quando essas duas coisas estão em oposição, nunca conseguiu ser colocado de novo em relacionamento. O corpo e a alma, na nossa psicologia moderna, ele é muito utilizado como uma divisão sem solução. A gente até ouve pessoas justificando, por exemplo, cirurgias de mudança de gênero porque elas falam, eu tenho uma alma que é diferente do meu corpo, ou o meu espírito está num corpo que não corresponde com a minha alma. Isso é um dualismo. E eu tenho grandes problemas com o dualismo nesse sentido cartesiano. Agora, tem cientistas que são materialistas. O que eles vão dizer? Eles vão falar assim, olha, todos os nossos estados mentais, alegria, tristeza, todos os verbos mentais e psicológicos, sentir, querer, desejar, na verdade são estados cerebrais. São meras configurações sinápticas do nosso cérebro que vão produzir os nossos estados mentais. Eu também tenho muitos problemas com isso porque é uma visão muito reducionista e nós trabalhamos um pouco sobre isso em vídeos anteriores. E alguns teólogos e filósofos de uma área bem nova e bem importante da teologia e da filosofia, que é a teologia analítica e a filosofia analítica, eles questionam muito esse problema mente-cérebro, porque eles querem mostrar que se a gente fizer uma análise do discurso psicológico,
quando a gente usa determinados verbos psicológicos, sentir, querer, desejar, ou mesmo nas definições que nós damos e nós falamos, olha, o estado mental, ou seja, a mente, a consciência, ela tem características diferentes do cérebro, mas eles são a mesma coisa para um cientista materialista. Um filósofo analítico, um teólogo analítico diria o seguinte: não faz sentido dizer que uma coisa tem características diferentes da outra e elas são a mesma coisa. Não dá para reduzir estados mentais a estados cerebrais. É preciso que seja mais do que isso. Então, como que nós resolvemos esse problema? E mais importante do que isso, como um cristão na ciência resolve essa questão? Eu gosto muito do trabalho de um filósofo e psiquiatra holandês chamado Gerrit Glass, que é um cristão também e tem escrito muito sobre exatamente esse problema. Sobre mente e cérebro, sobre filosofia da neurociência, sobre as disciplinas neurocientíficas, mostrando como que nós podemos relacionar todo o conhecimento desenvolvido nas imagens que são feitas do cérebro com estados mentais e espirituais das pessoas. E o Gerrit é um cristão e utiliza imagens bíblicas e filosóficas para nos deixar mais claro o que está acontecendo nesse problema. Veja, por exemplo, um trecho de um dos seus artigos. A concentração da existência no coração, como um centro espiritual, não é um ato da vontade ou do pensamento consciente. Ela é um pressuposto, ou seja, algo que precisa ser assumido no momento que alguém começa a pensar sobre a pessoa humana. Neste dinamismo, a existência humana aponta além de si mesma para o Criador de tudo o que há. A negação deste apontar além de si mesmo, como um pressuposto, conduz inevitavelmente a algum tipo de dualismo ou monismo. Na inquietude da existência, os seres humanos buscam um apoio ou suporte, uma origem do sentido. E este suporte é comumente encontrado em algo na realidade temporal, no pensamento ou na natureza humana biológica. O resultado disto é que a coerência entre as subestruturas é perdida e que um aspecto específico do funcionamento humano é destacado de forma unilateral. Gerrit Glass. Para mim, uma das maiores contribuições do professor Gerrit é que ele usou uma imagem bíblica, a imagem de coração, para falar o que é o centro da personalidade humana. Vocês lembram que eu comecei o vídeo falando sobre a importância de imagens, analogias e o coração na Bíblia? É claro que é uma analogia, não é essa bomba de sangue que a gente tem aqui. Quando os autores bíblicos falavam sobre o coração, eles estavam falando sobre o centro da personalidade humana, ou seja, aquilo que é mais distintivo do ser humano. Não é o cérebro, não é o corpo, mas é o coração. É por isso que Provérbios fala: filho meu, acima de tudo, guarda o teu coração. Jesus, falando em Mateus, no capítulo 12, diz que do coração do homem procedem os maus desígnios, as facções, ou seja, o coração é um dispositivo no ser humano, é um lugar, é uma configuração, uma grandeza do ser humano, de onde fluem tanto a sua cognição, quanto a sua volição e a sua emoção. Ou seja, aquilo que nós pensamos, que nós queremos, que nós sentimos, na Bíblia, ele diz que está tudo no coração. E é o coração que é o trono onde a imagem e semelhança divina se assentam. Então, para a gente entender quem é o ser humano, a gente não reduz ele só aos estados mentais, a gente não reduz o ser humano meramente aos seus estados corporais, físicos, mas a gente sabe que o ser humano é uma complexidade e a melhor imagem é a do coração, que é um dispositivo, uma grandeza que Deus criou, que pode ser observada pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade, pelo nosso querer, mas não pode ser reduzido a nada. Isso faz com que esse problema, esse dualismo de mente e corpo simplesmente desapareça. A gente não precisa mais ficar questionando o lugar do cérebro, ou o lugar da mente, ou de onde vem um e para onde vai o outro, porque a gente percebe que Deus nos criou seres materiais, seres biológicos, seres sensitivos, e que tudo isso está relacionado, gerando aos nossos pensamentos, vontades,
É como se do coração humano borbulhasse o oxigênio que alimenta as nossas emoções, o nosso pensamento e as nossas vontades. E não há contradição alguma nisso, não há dualismo, não tem divisão como Descartes quis fazer. É uma visão integral do ser humano que precisa ser redescoberta para a gente poder educar não só as ideias dos nossos alunos, mas o seu coração, para a gente poder ensinar e discipular as emoções e as vontades das pessoas na nossa igreja, para que o trabalho científico não seja meramente intelectual, mas leve em consideração também dimensões mais subjetivas do coração humano. Ou seja, em tudo isso a gente percebe uma imagem de ser humano muito mais completa e complexa.